Olá, eu me chamo Matheus. Sou morador da cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Então, um amigo de infância que costumava estar sempre comigo passou a morar na cidade de Palmas, no estado de Tocantins, próximo do famoso rio Araguaia. Esse amigo já não se víamos quase um ano, e quando entrávamos em contato era por telefone. E ele sempre elogiava a linda cidade de Palmas, principalmente o famoso rio Araguaia. Esse amigo de infância se chama Pedro. A gente estava sempre combinando de um dia eu ir até lá e conhecer aquela linda cidade e conhecer o tal rio Araguaia. Pedro, quando ligava para mim no telefone, sempre conversando num gesto de brincadeira com muitas risadas, ele me perguntava se eu já estava namorando ou havia arrumado namorada. Eu sempre respondia que não, pois ele falava que já estava namorando um longo tempo e a sua namorada tinha uma amiga mais bonita do que ela. Assim a gente conversava muito tempo por telefone. E foi no ano de 2020 que eu viajei até a cidade de Palmas para visitar Pedro e matar a saudade que eu tinha de um longo tempo que a gente estava sem se ver. E chegando lá, Pedro começou a mostrar a linda cidade de Palmas e logo apresentou a sua namorada e a amiga dela. E conhecendo a amiga da namorada de Pedro, comecemos a ter um relacionamento de amizade. Após ter passado alguns dias na cidade de Palmas, na casa de Pedro, eu e aquela garota comecemos a ficar junto. Então era algo muito lindo, quando nós quatro saímos para passear. E foi numa sexta-feira que eu e Pedro e as garotas fomos fazer um acampamento sob a costa do rio Araguaia, para passar a noite sob divertimento e entendimento. Naquela sexta-feira, era pelo final da tarde, que comecemos a caminhar por dentro da mata, escolhendo um lugar mais isolado sob a costa do rio Araguaia, para montar o nosso acampamento e passar a noite. Caminhamos numa direção que era mais isolada e dentro daquela mata, seguindo pela costa do rio Araguaia. Foi quando avistemos tipo uma cabana que ficava bem sob a beira do rio e comecemos a se aproximar, mas percebemos que aquela cabana estava abandonada e não havia ninguém morando ali. Então, ao se aproximar, havia um barco com motor. A gente logo de imediato entramos para dentro daquele barco e comecemos a passear sobre o rio Araguaia. E era algo muito lindo de se ver, o pôr do sol sobre as margens do rio Araguaia. E andando algum tempo com aquele barco, bem afastado daquela cabana, já era pelo final da tarde, e o sol já tinha se escondido entre as árvores, e logo já estava escurecendo. Foi quando o motor do barco parou. Fiquemos bem no meio do rio, com o barco parado. E Pedro, de toda forma, tentava ligar o motor, mas o motor não ligava. E a noite se aproximava. E a noite ter chegado, a noite estava maravilhosa. Embora estávamos numa situação de muita frustração, a lua naquele céu se apresentava. E a lua, de uma certa forma, nos confortava, com sua luz reluzindo sob as águas do rio Araguaia e nos iluminando sobre aquele barco parado. E a gente, na esperança de passar algum pescador para nos ajudar naquele rio, as horas se passavam e a gente ficava cada vez mais apreensivo.
Foi quando comecemos a escutar um barulho que vinha de dentro da mata. E era um barulho horrível, semelhante a um rusno de um animal, mas um rusno do animal que a gente nunca tinha escutado. Era algo aterrorizante. As garotas estavam em pânico e muito assustadas. Comecemos a olhar em direção da onde estava vindo aquele som de rusno. Foi quando avistemos algo que estava vindo de dentro da mata, se aproximando sobre a costa do rio. Ele andava sobre as 4 patas e era algo coberto de pelo, pois andava com a cabeça bem abaixada. Então aquilo parou e ficou em pé, como um ser humano. A gente ficou cada vez mais assustado. Eu não sei bem descrever como é ou retratar, mas é algo todo deformado. Semelhança de um animal com semelhança de um ser humano. E as garotas começavam a gritar em pânico. E aquilo ficou cada vez mais feroz. E começava a fazer aquele som de rusno muito assustador. E aquilo novamente se pôs sobre as 4 patas e começou a correr de um lado para o outro sobre a costa do rio. Foi quando aquilo começou a uivar, como se fosse um lobo. E era um uivo bem alto. E a situação que passávamos era como se fosse um filme de terror. Embora essa história seja inacreditável, realmente estava acontecendo com a gente. E havia momentos que aquilo parava de correr de um lado para o outro e ficava em pé e dava cada golpe sobre as árvores, que chegava a quebrar os galhos, que chegava a arrancar pedaços do tronco das árvores. Era algo inacreditável, pois aquilo possuía uma força descomunal. Algumas horas ter passado naquela noite aterrorizante, aquilo entrou para dentro da mata e não voltou mais. E a gente continuava no meio do rio com o barco parado. Ao ter se passado algumas horas naquela noite, para nossa sorte o céu já estava clareando. Então percebemos que logo o sol já começava a raiar. E o sol tendo raiado, avistemos alguém que estava vindo com um barco com um motor também, assim como o barco que estávamos. E era um pescador que estava se aproximando. Então ele perguntou o que houve, por que estávamos parados ali. E logo respondi que o motor havia parado. Aquele pescador começou a nos ajudar. Naquela hora eu falei para ele que aquele barco estava numa cabana que ficava mais para trás. Pegou uma corda, engatou aquele barco e nós subimos para o barco dele. E começamos a retornar em direção àquela cabana de volta. Chegando lá, eu agradeci ele e descemos. E amarremos aquele barco onde estava. Foi quando saiu um senhor de dentro daquela cabana e começava a nos ofender de toda forma, perguntando se a gente tinha costume de invadir a propriedade das pessoas e pegar objetos sem autorização alguma. Naquela hora, eu e Pedro comecemos a pedir desculpa para ele, pois ele, muito agressivo, respondia: agora não tem mais importância, retirem-se da minha propriedade agora mesmo. A gente naquela hora, logo de imediato, fomos se afastando rapidamente daquela cabana.
E a gente se afastando alguns metros, numa longa distância, aquele senhor gritou: "Eu digo uma coisa. A próxima vez que vocês escolherem garotas para sair à noite, escolham as garotas que não fiquem gritando, pois o silêncio da noite é muito precioso." E a gente indo embora, saindo daquele lugar, chegando até a cidade de Palmas, eu e o Pedro se perguntava como aquele senhor sabia que aquelas garotas estavam gritando naquela noite. Então eu e o Pedro cheguemos à conclusão: aquilo que estava sobre a costa do rio seria aquele senhor. Mas a gente não comentou nada com as garotas. E logo deduzimos que naquela noite de lua cheia, aquele senhor que morava naquela cabana sobre a costa do rio Araguaia, bem isolado, se transformava naquilo, que aquele senhor se transformava num lobisomem. Ei, você ouvinte, eu deixo uma mensagem para você ouvinte. Muitas vezes há males que vêm para bem. Você não fica a imaginar se os rapazes e garotas ficassem acampados na floresta e não fossem até aquela cabana para passear com aquele barco que ficou parado sobre o rio? Talvez, se eles ficassem acampados sobre a costa do rio, seriam atacados pelo aquilo. Eles ficando parados naquele barco no meio do rio, não foram atacados. De uma certa forma, eles foram protegidos. Se aquele motor não parasse, eles iam retornar de volta para a mata e eles iam ser atacados. Com o motor parado, eles não foram atacados. Lembre-se, muitas vezes há males que vêm para bem. E esse foi o meu relato. O lobisomem do rio Araguaia.